Boa noite, pessoal. Estamos aqui 8 horas e 1 minuto ao vivo na TV Metrópole, canal 524 da NET e também nas plataformas de streaming para você assistir mais um programa Negócios e Networking. E hoje eu tenho um convidado aqui para lá de especial, Yuri Thor, da Thor Treinamentos e Empreendimentos Digitais. É para quem vou dar meu primeiro boa noite. Boa noite, Yuri. Boa noite. Uma satisfação muito grande estar aqui presente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito a sua vinda, tem muita coisa boa pra gente falar com esse cara. O cara entende muito. Guilherme, meu amigo Guilherme, da Capital Mídias, o CEO da Capital Mídia e Painéis Digitais, também está aqui comigo. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo. Boa noite, Wilton. Prazer, como sempre, estar aqui com vocês nesse programa fenomenal. E hoje vai ser um bate-papo muito bacana, hein? Assunto interessantíssimo. Maravilha. Estreando aqui conosco, Pedro Reis, da Reis França e Advogado Associado. Muito boa noite, Pedro. Boa noite a todos, pessoal. Gostaria de aprender muito hoje, aqui na mesa, com os vários empresários goianos. Maravilha, vai aprender sim. Começar então aqui perguntando para o Yuri. Yuri, pode contar para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória e como se tornou um treinador comportamental? Eu vim de uma multinacional, né? A minha história ali de profissional foi de multinacional. Então ali eu entendi como é que uma corporação grande funciona. Como que uma cultura forte funciona. E daquele momento ali, fazendo na parte de desenvolvimento, de estratégia, de serviços, de servir as pessoas naquele lugar ali, eu fui começando a me apaixonar por gente e aprender a trabalhar com pessoas. E vi que faltava muita coisa para poder aprender e a desenvolver. Comecei a mergulhar no mundo do desenvolvimento humano e estamos aí até hoje. Maravilha. Bom, Guilherme, quer fazer alguma pergunta para o nosso amigo Yuri? Quero sim. Yuri, o que acontece? Aqui pra gente, né, que todos nós empresários e tudo mais, lidar com pessoas é algo assim realmente muito difícil, principalmente na parte da contratação, na parte, né, de treinar, de capacitar esses profissionais. E a gente estava trocando uma ideia aqui, você falou que desenvolveu alguns métodos, algumas formas para treinar esse pessoal, para capacitar e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente como que funciona esse método seu, qual que é a ideia? Eu tenho um método para empresas, chama Ativação Empresarial. É um programa que eu entro dentro das empresas e crio a cultura organizacional da empresa com base na identidade dos sócios. Muito bacana. Muitas pessoas pensam que cultura é algo que ele vai colocar uma visão, uma missão e valores na parede. E pronto, né? Só que o cara, exato, só que o cara vai pegar palavrinhas bonitinhas ali, não é sobre palavras bonitas, é sobre aquilo que você carrega dentro de você a vida inteira. E é muito simples replicar uma cultura que já está com você, que faz parte do seu DNA. Muito bom, muito bom. Você fala, antes de passar para o meu amigo Pedro, quando você fala muito simples, eu vejo, andando nas empresas, visito muitas empresas diariamente, e eu vejo que isso se perde um pouco. A gente tem um turnover, rotação de muitos funcionários. O que está de errado com essas empresas? Porque eu vejo um pouco diferente de como você colocou. Então você falou que é simples pegar a cultura dos donos, dos sócios e fazer isso. E por que que eles não estão conseguindo e você já logra êxito em relação a isso? Porque eles buscam palavras bonitas para fazer uma cultura e esquecem de olhar para dentro deles. É simples quando você traz aquilo que já está dentro de você. E a minha metodologia, o meu processo, eu extraio de dentro de você os diamantes que você tem, que você carregou a vida inteira. E a palavra que vai estar nos valores da sua empresa não vai ser uma palavra ao vento. Vai ser uma palavra que você carregou a vida inteira. Não vai ser um negócio genérico. Não vai ser genérico. Relacionado realmente vai ser algo visão, que veio algo de você. Exato. Algo legal. que é ao ponto... em muitas empresas que eu frequento, por exemplo, que eu participo, que eu estou lá e tal, pergunto pro cara, quais são os valores da sua empresa? E tem os valores lá, grudado na parede. Mas o cara não sabe, o cara lembra um ou dois ali. Não Por sabe, quê? não pratica, Porque não veio dele. Agora, como é que você vai cobrar de um colaborador uma coisa que você, que é o dono, não sabe? Se você não sabe... Veio do chat GPT, missão, valores, missão, valores. Se veio, o chat GPT é tão complexo e tão inteligente que acerta muito mais do que se não veio dele. O chat GPT ainda acerta. Mas tem gente que pega, rapaz... Resiliência, a palavra no ar, vou colocar esse trem aqui. Às vezes o colaborador não sabe nem o que significa o cara não sabe resiliência. O que é, interessante, muito bom. Pedro, sua vez. Yuri, a palavra Thor
né, da mitologia grega, um deus mitológico, você se baseou em qual sigla para utilizar essa palavra Thor? Interessante essa pergunta. Você é um jovem dinamarquês e está escondendo o jogo? Interessante essa pergunta. Todo mundo associa o Thor ao Thor do martelo e do trovão, mas não tem nada a ver com isso. O Thor, eu já fiz muitos treinamentos, muitas imersões, já treinei com os maiores do país, então já estudei muito, já aprofundei muito. Talvez seja isso o título que você me dá de um cara meio inteligentinho, né? Muito inteligente, mas capacitado. já treinei com esses caras. E aí um dia, em crise ali, há uns 5, 6 anos atrás, falei, em meditação ali, falei, senhor, me dá um negócio só pra mim, me dá algo exclusivo só pra mim, algo exclusivo. E ele pegou e soou, eu senti isso dentro de mim e falou, método Thor. Eu falei, uau! Interessante. O que é o método Thor, senhor? Ele confirmou, método Thor. Falei, tá, mas o que é o método Thor? Aí ele falou, os 3 pilares que todo mundo precisa para conquistar qualquer coisa na vida. Transformação, oportunidade e resiliência. Que legal. Excelente, excelente. Yuri, aproveitando essa resiliência, como que você utiliza essa empatia que você precisa transmitir para os empresários, justamente na parte comportamental, que, como o nosso colega Hilton falou, as pessoas colocam palavras e mensagens bonitas na empresa, mas não vivencia no seu dia a dia, não é da sua própria essência de vida. E como que você trabalha com esse choque cultural dentro da empresa? Se há um choque cultural é porque não tem cultura. Não pode se ter choque cultural. Se tem choque cultural, é porque parte da sua equipe não é para estar na sua equipe. Excelente. Entende? Esse cara tem que estar fora. Entende? Agora, como que você faz trabalhando com essa empatia? Ensinar uma coisa que você já aprendeu e é muito fácil para você, é simples passar adiante. É simples passar. Se é uma coisa que você carrega a vida inteira, você, como um especialista tributário, por exemplo, se eu te perguntar alguma coisa nessa questão, você vai me falar isso de olho fechado, de mãos atadas, de qualquer jeito. E você vai me dar instruções na sua área de uma maneira simples. Concorda? Perfeito, Por concordo. quê? Você foi treinado para isso. Agora, o que a gente não entende aqui, para se ter uma cultura forte, nós precisamos treinar também a nossa equipe. Isso é verdade. Yuri, treinar que jeito? Da mesma forma que você foi treinado. Eu vejo empresários falando, nossa, tá muito difícil hoje, as pessoas não querem trabalhar e tal. A gente tava antes aqui falando com o Debré, né? Exato. Esse cara ali, genial também ali, que já trabalhou no RH há muitos anos, já atuou em RH há muito tempo. E ele trouxe aqui uma visão de que o mercado realmente mudou. Antigamente, as empresas, tinha empresa e tinha uma prateleira com um quarteirão cheinho numa fila, com todo mundo querendo desejar entrar na sua empresa. Hoje não. Hoje o colaborador está no meio aqui, escolhendo na prateleira a empresa que ele quer entrar e trabalhar. Verdade. Perfeito. Interessante. Yuri, Verdade. só para finalizar, então é uma transmissão de conhecimento, seria o basilar de toda essa transmissão de ideias que você passa para o empresário? Seria uma transmissão de entendimento e seria uma cultura de hábitos, seria mudança de hábitos dentro da empresa. Micro hábitos, validando e fazendo com que, lapidando carvões ali para se tornarem diamantes. Perfeito. Porque o carvão, o diamante, ele só vira diamante porque ele suporta uma pressão. Exatamente. O diamante tem resiliência, certo? Perfeito. Porque ele Ótimo. suporta a pressão. Excelente. Continuando nessa mesma pegada, Yuri, eu quero entender de você como que é essa implantação. Então, por exemplo, beleza, você falou e tudo mais. Agora, como que eu implanto isso? Então, por exemplo, eu tenho os meus valores, ética, é inegociável. Perfeito. Beleza. Eu tenho os meus valores, cuidar do cliente, eu tenho os meus valores dentro da minha empresa de finanças, eu quero gerar educação financeira para as pessoas, para que elas possam ter liberdade financeira. Então, falando isso da minha empresa, do meu grupo empresarial, a Lisboa Corporate. Como que você pega e extrai isso e vai treinar o meu time? Excelente pergunta. Ética. Primeiro,
essa é o mais importante para você? Isso já é um valor, assim, gritante, latente para você? 100%. As ações internamente lá, elas estão correlacionadas com a ética 100%. internamente? Porque, assim, existe uma ética visível ali, existe aquela ética que colaboradores são filhos, e filhos só modelam os que os pais fazem. Faz sentido ou não, gente? Faz sentido. Tudo é um exemplo. Então, por Total exemplo, sentido. O exemplo líder- arrasta. Exatamente. Aquilo que eu falo convence, mas o exemplo é que arrasta. É o exemplo que faz. Então eu tenho ética lá, mas se o meu comportamento em si tem alguma brecha de ética, aquele negócio vai me dar uma canseira, vai me dar um problema lá dentro. Então, como é que eu aplico isso? Eu vivencio aquilo que está lá. Então, a escolha dos valores da empresa, cara, é o trabalho mais fantástico que tem, porque é o mais árduo e o mais intelectual que se tem. Porque a partir do momento que você coloca aqueles nomes lá, você tem que dar a vida, você tem que perder até dinheiro, você tem que perder tudo Defender para com manter residência aquele valor que está lá na sua empresa. É verdade. Um Entende? exemplo assim que eu vivi recentemente falando Sim. sobre isso, ética inclusive, é o meu primeiro valor que eu coloquei lá também. Porra. E aí o que acontece? Nesse meio nosso, que eu trabalho com publicidade, outdoors, painéis de LED e tudo mais, antigamente tinha uma cultura que era complicada assim, de mercado, né? Nem da empresa em si. O cara ia lá, colava um cartaz, tirava uma foto, saía, colava outro por cima, tirava outra foto. Às vezes não ficava legal, fazia uma montagenzinha ali no Photoshop e mandava para o cliente. Como ética é o meu valor principal, eu falei, eu não aceito isso dentro da empresa. Boa. Então, assim, é inegociável para mim. A partir do momento que eu comecei a dar esse exemplo de que eu não aceito, eu não quero, a gente tem que tratar o cliente com respeito e ética, os funcionários, os colaboradores começaram a entender isso. E aí, às vezes, tinha uma situação que o novato entrava, e aí aquele que já estava antes falava, não, aqui a gente não faz isso, porque a gente não faz isso com o cliente, que a gente trabalha certinho e tudo mais. Tem Então, que assim, ser, né? no momento que eu apliquei isso com o Perfeito. primeiro, o segundo já foi replicado com um exemplo. Exatamente. Então, é bem E bacana. olha isso. só que interessante, complementando a sua Sim. pergunta. O próprio dono, ele não consegue aplicar uma cultura sozinho. Ele tem que treinar multiplicadores de cultura. Porque como é que ele vai chegar lá na ponta da execução lá? Entende? Às vezes ele não vai ter acesso até lá. Tem que se ter hierarquias na empresa. Então, muitas vezes, se você, que é o CEO da empresa, fala com o coordenador, você está quebrando hierarquia, porque tem um diretor executivo ali, tem um gerente executivo ali no meio, e eles têm que ser posicionados antes. Faz sentido ou não? Com Faz certeza. Então, muitas vezes, você tem que treinar o seu líder para ser um reflexo seu, para aquele outro ser um reflexo, para o supervisor ser um reflexo, para o analista lá na ponta ser um reflexo, e o auxiliar ser um reflexo, e o jovem aprendiz que entrou lá também ser um reflexo. Falar, aqui funciona desse jeito. E se o cara não se adaptar, fiquem em paz. Agradeçam. Porque é uma fruta podre que está saindo do seu processo. Você tirou, separou o joio do trigo. Exatamente. Maravilha. A cultura é fantástica. Por quê? Porque ela atrai os melhores talentos. Mas ela também repele os piores. A pessoa se Perfeito. sente deslocada. por Ela trás, né? sente. Ela Ela mesma sente. já vê, Eu não, já sugada pra mim, não. já tive cliente, por exemplo, que eu já implementei a cultura, do cara chegar e falar, Yuri, fulana pediu pra sair porque falou que não suportava mais ficar aqui dentro. E eu só comemoro. Por quê? É. Porque é sobre isso. Entende? Exatamente. O cara não tem nem que Ela não desligar, está a alinhada pessoa não com tá, a cultura se da sente um empresa. peixe fora d'água, Peixe fica fora sem d'água. respirar naquele lugar. Exatamente. A galera tudo numa vibe, numa energia e tal, a outra aqui, ó, Uhum. tentando puxar a equipe para baixo, mas a equipe para cima, não tem jeito, tem que sair daquele ambiente. Exatamente. Ela que vai procurar um outro ambiente onde ela se Exatamente. encontra, onde ela se organiza, o famoso ecossistema. Exatamente. Yuri, e quando a pessoa não se adapta, é porque a pessoa é ruim? Não. De forma Às vezes é alguma. uma Só tá no pessoa lugar muito errado, né? boa, só está no Então, lugar é, errado. Muito bom. Exatamente. Yuri, nessa mesma pegada, essa ordem escalonada que você acabou de explicar para nós, você implanta com algum procedimento operacional que hoje, nas redes sociais, como nós estamos acostumados a ser muito rápido e ter um passo a passo, existe um prompt, por exemplo, para implantar isso na empresa? Existe. Você chama no meu telefone, Yuri Tori, e o prompt aqui vai te ajudar a executar isso lá. Muito bom. Extremamente O segredo humanizado. está guardado. Simples assim. Aí você chama o Yuri Thor e tá Olha só, né, meu amigo? gente, Muito boa. mas brincadeira à parte,
A questão é, a cultura é gente que forma a cultura. É pessoas, são pessoas. E cada pessoa tem um comportamento específico, tem um comportamento diferente. Primeiro, você acerta na cultura quando você contrata pessoas com habilidades específicas para aquela função que você quer. Ótimo. Então, primeiro de tudo, é você detalhar qual é a função do cargo que você está. Primeiro de tudo, na verdade, é se realmente precisa daquele cargo. Uhum. Será que realmente precisa? Ou o seu gestor chegou na correria e falou, chefe, não tem jeito não, tá muito lotado aqui e a gente tem que contratar mais pessoa. E aí você, na emoção, vai lá e contrata a pessoa porque o cara pediu. Exato. Mas aí, cara, realmente precisa? Precisa. Me faz um debriefing aí do que precisa, do que essa pessoa vai fazer, quais são as atividades dela. E quando você pede um debriefing, o cara já fala assim, tá, eu te mando a semana que vem, eu te mando depois e tal. O cara nem tem isso. E fala que tá precisando de mão de obra. Perfeito. Interessante. Aproveitando esse gancho, você falou bastante de cultura empresarial e tudo. Na sua opinião, qual é a empresa hoje, a nível nacional, empresa brasileira, que tem essa melhor cultura organizacional? Uma referência, né? Uma referência. O que é a referência para você? Perfeito. Eu posso falar Posso falar de multinacional? Pode. Mas eu queria uma empresa brasileira. Pois é, brasileira eu me complico aqui, chegando nomes, Mas a multinacional, teve uma que eu tive a honra de participar por um tempo, que é a Ontex. É a maior indústria de descartáveis do mundo. Então, de fralda descartáveis do mundo. Entende? E eles têm uma cultura tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que essa cultura vem em todas as unidades, as pessoas falam a mesma língua. É uma cultura tão massa que tem um termo que se usa lá, eles levantam esse líder lá dentro, chama um líder pride. Pride é um termo que vem do inglês que significa orgulho, entende? Então as pessoas se sentem orgulhosas de trabalharem naquela companhia. Que bacana. Entende? Que show. Por quê? Porque existe uma cultura que veio desde lá e é implementada durante todos esses anos em todas as unidades deles. Olha só. Fantástico. Boa. Entende? E essa Excelente. nomenclatura, ela existe muito também. Eu já vi empresas como o Nubank, por exemplo, você cria uma nomenclatura interna. Ah, somos Nu, somos... Exato. O nome que você falou Exato. agora. Que eu já Exato. esqueci. Pride. Só que Aham. desculpa. Não. Só que o Pride ainda tem um significado para cada letra. Entende? Não é só Pride, é orgulho. Não é só de orgulho. Não é orgulho, não. Uma sigla. O P é priority, de prioridade. Ou seja, você é um Pride, então você é prioridade aqui. O R, o I, integrity, de integridade. O D, drive, resultados. O R lá, desculpa. O P, Volta lá. o priority. O R, results, resultado. O I, integrity, integridade. A pessoa tem que ser íntegra aqui, senão não continua na companhia. Uhum. O D, drive. E o E de everyone, todo mundo junto. Se não tiver todo mundo junto, não chega num resultado comum. Olha Show, só. excelente. Pegaram um nome legal e ainda Excelente. colocaram uma sigla muito boa. Exato. Né? Ficou bacana. Exato. Muito bacana. Exato. Muito bom. Pedro? Yuri, o empresário, eu sinto um pouco dessa dificuldade como tributarista de implementar na cabeça do empresário a questão de evasão fiscal e elisão fiscal. Porque no senso comum, nós brasileiros com a elevada taxa tributária, a gente tem aquela mentalidade, a gente tem que evadir para não pagar para o governo. Uhum. E quais as dificuldades que você encontra de implementar o seu belo trabalho para alavancar as empresas? Você fala de começar a executar na ou mentalidade. na metodologia. Isso, não, na mentalidade do empresário, de impactar com o que ele já está acostumado a fazer, Uhum. que às vezes não eleva o resultado para a empresa, mas tem um bloqueio ali que impede ele a alavancar os resultados. Geralmente eles Sonegação procuram. fiscal? É o que mais acontece. Porque você vê o advogado tributarista fala de uma maneira. Tá, beleza, o brasileiro é danadinho, ele quer sonegar. Sonegar. E aí a gente já parte daquilo. Quem sonega não tem ética.
E como Perfeito. implantar isso? Isso, perfeito. Como implantar a não sonegação? Não, como implantar o seu método nos hábitos já praticados, que já estão inseridos no empresário. Isso. Entendi. Ok. Interessante. Pergunta para ele. Ok. Você gostaria de passar o resto da sua vida em um condomínio fechado? Morando em um condomínio fechado? Eu não. De Entende? jeito nenhum. Entendo. Entende? Então continue sonegando, porque é lá que você vai parar, porque uma hora a casa vai cair. Condomínio fechado. Bem ali, ó, no Sepaiga ali, naquela região ali de Inclusive, eu Aparecida. gosto de morar na rua. Entendeu? Não defendo Exato. condomínio fechado. Porque Exato. os caras só fazem porque eles acham que são intocáveis. E acha que, não vai pegar, ou porque eu sou pequenininho ainda e tal, não sei o quê. Não, não é sobre isso. Tem uma palavra, um livro de sabedoria poderosíssimo, chama The Bible. Ele fala que dê a César o que é de César. Exato. Simples assim. Boa. Então dá lá, velho. Dá lá, cara. Se você tá pagando muito imposto, é porque você não tem um tributarista top do seu lado para te ajudar. É Perfeito. sobre isso. Perfeito. Entende? Entende? Maravilha. Tô pagando muito, tá? Você tá no regime errado da sua empresa. Você tá sem o auxílio de alguém que sabe e entende desse negócio. Cara, vai lá. É muito possível você pagar muito pouquinho imposto, mas dentro da lei. É ou não é? É verdade, é Exato, com verdade. toda certeza. Só pegar um gancho pra gente ir pro intervalo. The Bible também, que eu adoro. Todo homem deve viver com o suor do seu próprio rosto. Para de querer dinheiro dos outros. Então, pessoal, estamos aqui num bate-papo muito bom. Vamos entrar pro intervalo agora de 3 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais do Yuri Thor. O Fernando é um cara consciente e sabe que é importante fazer a revisão do carro e manter tudo funcionando direitinho. Mais do que ninguém, ele sabe que tem que respeitar os limites de velocidade, principalmente nas férias, que muita gente pega a estrada. Né, Fernando? O problema é que ainda tem gente que não entendeu. Nestas férias, não descanse em paz. Detran e Governo de Goiás. O segredo do sucesso financeiro está no planejamento inteligente. Descubra comigo, Wilton Lisboa, especialista financeiro há mais de 10 anos e representante autorizado da HS Consórcios, como o consórcio pode transformar seus sonhos em realidade. Invista no seu futuro agora mesmo. Quer aprender como investir no consórcio com lucratividade e segurança? Me chama no WhatsApp 629-8310-9070. Você não tem que sair do escritório, mas sua marca precisa ganhar as ruas. The Best Capital Mídias. Intervalo rapidinho, estamos aqui mais uma vez com o programa Negócios e Network, hoje com Yuri Thor. O Yuri que criou um método especial, ele é da Thor Treinamentos e Empreendimentos Digitais. Continuar o bate-papo aqui interessante, Yuri, a gente falando muito sobre implantação de cultura empresarial, beleza. Como que fica isso? Os desafios de implementar. Porque, primeiro, eu imagino que deve ser o primeiro. Mas eu não quero gastar. Todo mundo não está querendo investir. E como que faz para convencer o empresário hoje, tá, de que o seu método funciona, que você vai implantar a cultura que ele quer, ele vai reter talentos e, obviamente, todo empresário, ele mira lucro. Como que você interpõe essas objeções com esse empresário? Boa. Um médico precisa convencer o paciente que ele precisa de ajuda quando o paciente está lá dentro? Não. O médico precisa convencer? Não. Cara, se eu precisar convencer o empresário, ele não Conversa é o meu, quebrada, ele não não tem é o como. meu assunto, ele não é a minha prioridade. Se eu tiver que convencer o empresário a implementar a cultura, cara, ele não está num ponto, ele não está no momento de implementar a cultura. Ele não está preparado para Ele receber. não está preparado. A aceitação dele não vai ser boa, porque se ele não está preparado para pra Exatamente. receber a Então, o informação. que acontece muito? É muita indicação. Os caras, você vai, aplica na empresa e tal, o cara vem e implementa, vê que funciona, acompanha aquela empresa nas redes sociais ali e fala, cara, eu preciso disso. Entende? E aí ele já vem com uma dor muito forte. E quando ele já vem com a dor e já vem com o processo,
e já vem apto para curar aquela dor, é muito simples da gente fazer tudo junto. É muito simples da gente implementar. Aproveitando, qual é a maior dor do empresário em relação a isso? Tem várias dores ali, mas as principais é a equipe, as pessoas não querem trabalhar, não se acha pessoas para trabalhar, não se tem pessoas para trabalhar no mercado e tal. A segunda dor, eu falo, a pessoa não entende, ou a pessoa finge que entende, quando eu viro as costas ela continua fazendo do outro jeito que não era para fazer. Desse jeito. Então são... Só muda o CPF e o endereço. E o CNPJ. Exatamente. Então, assim, são dores, assim, latentes que eles fazem. Então, por que faz? Porque não foi instruído da maneira correta. Ah, mas eu instruí e tal, instruiu da forma dele. Como que você instruiu? Não instrui, porque olha só, o empresário, ele fala assim, as pessoas não entendem, cara, eu não tenho paciência de ensinar. Já é um problema, cara. Porque o empresário consolidado, o cara já tem ali 10 anos, 15 anos de experiência. Aí ele quer que o cara entre na empresa dele agora, ele fala 3 palavrinhas, 4 com ele ali, em uma semana ele quer que o cara entregue igualzinho ele, com uma experiência de 10, 15 anos. Você acha que isso é possível? Humanamente possível? Sem chance. Não tem condição de fazer. E aí os caras falam que ensina, mas cara, não ensina, vai lá. Tem um processo, vamos criar o processo direitinho, ensina, adequa, faz as pessoas se sentirem pertencentes. Antes de ser um colaborador, aquela pessoa é uma pessoa. Trate ela como pessoa e não da forma que você gostaria de ser tratado. Trata ela da forma como ela gostaria de ser tratada. Aí eu te pergunto, você conhece a linguagem de amor de seus colaboradores? Ponto importante. Ponto importante. Show. Muito bem colocado. Inclusive, pessoas que estão nos assistindo, isso que o Yuri acabou de falar é o conceito real de empatia, não é como ensinaram pra gente. Exato. Que me ensinaram o seguinte, faça para os outros o que você queria que fizesse para você. Não, faça para os outros como que eles gostariam que fizesse para eles. Exatamente. Foi o que o Yuri acabou de falar, que eu gosto muito. Esse é o real conceito de empatia. Exato. E as pessoas estão perdidas. O contrário disso, se eu quero que as pessoas façam para mim do jeito que eu gosto, é só egoísmo meu. Eu só sou uma pessoa egoísta. É verdade. E na verdade, a gente até faz na melhor das intenções. Na melhor das intenções. Eu descobri isso uma vez que a minha esposa, há vários anos atrás, minha esposa simplesmente falou, você não me ama. Eu falei, o quê? Como eu não te amo? Cara, eu te beijo, eu te abraço, eu falo que te amo, eu dou tapa na sua bunda, eu falo de tudo e tal, e você vem falar que eu não te amo? E aí aquele negócio ficou ressoando na minha cabeça, como assim e tal? Tapa na bunda carinhoso, só pra... Ninguém né? não tem violência aqui. Não, na hora H tem violência, tem também, e não tô nem aí, tá? Então vai lá, continua aí. Mulher minha e tá tudo certo, ela gosta, tá tudo certo. Olha só, e aí aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, como assim? Eu falei, cara, a minha linguagem de amor é toque físico, e eu tava amando a minha esposa de forma egoísta, como você acabou de falar, sem saber, de forma inconsciente, eu tava simplesmente amando ela da forma que eu me sinto amado, e não é assim, a minha esposa é totalmente contrário, a linguagem de amor dela é atos de serviço. Então, quando eu levanto de manhã ali, faço um cafezinho da manhã, faço um café pretinho, sem açúcar, levo para ela no quarto, dou um beijinho, falo que eu te amo, pronto, acabou. Ela se sente extremamente amada. Sinal, né? Exatamente. Verdade, cara, o tanque de amor dela é dessa altura. Por quê? Atos de serviço. Eu demorei para descobrir também que a minha esposa é atos de serviço. E eu descobri depois que nós tivemos 2 meninas, que eu comecei a tirar ela do lado de manhã. Falei, não, eu que dou o banho, eu que troco a fralda, eu que faço mamar. Aí eu saquei que a linguagem do amor dela era de serviço. E isso só conversando, não tem como. Da mesma forma que com o seu colaborador, você também tem que conversar. Você também tem que puxar, perguntar e tudo mais, instigar para você descobrir. Senão ele não vai chegar lá e falar. A interação com todos os ramos da empresa, né? Todas as áreas. Né? Exato. E aí, num processo de integração, você já pode fazer essas perguntas através de formulário, entende? Porque tem gente que é motivada por dinheiro. Tem gente que não quer nem saber de dinheiro, cara, só quer reconhecimento em público.
Exato. Tem gente que só quer um obrigado e saber que ele é bem-vindo ali naquele lugar. Só isso. Tem Sensação gente que... de pertencimento. Exatamente. Muita gente Tem tem gente que isso. você chegar nele e falar assim, ô, parabéns aqui, ó, milão pra você esse mês. O quê? Você tá me comprando? É. Que isso, cara? Não sei o quê. O cara simplesmente queria ser reconhecido em público, né? Agora você pega o outro cara que a parada dele é dinheiro, reconhece ele em público. Que isso, moço? O que você tá fazendo? Faz um Manda pix. meu dinheiro Dá um aí. pix aí, pix. Faz o pix. Excelente. Pior que é desse jeito. É, E assim, essa Yuri, uma linguagem. dúvida que eu tenho, que eu, por exemplo, enfrento muito isso no meu dia a dia, é a questão geracional, questão das gerações, que isso hoje está assim, em contraste muito grande. Sim. Como que você vê essa questão da geração dentro da cultura organizacional? Tá, a Eu geração... quero só dar uma complementada Boa. nisso daí, que a pergunta do Guilherme é muito boa, mas eu quero falar com você. Como que você lida com treinar esse pessoal com a frustração? Porque hoje nós somos jovens imediatistas. Ele ganha 5 mil por mês, ele quer viver uma vida de quem ganha 50. Simples assim. Uhum. Então ele traz tudo para curto prazo. Isso gera uma ansiedade. Hoje nós ganhamos agora um título horroroso da Organização Mundial da Saúde, que nós somos a população do planeta mais ansiosa do mundo. Uma pesquisa Verdade. com 200 países, nós somos os mais ansiosos. Como implementar essa cultura com essa geração que o Guilherme acabou de falar? Yuri, e aí, complementando os três. Os dois. Os dois, né? Os três junto no time. Essa geração que é tudo mais rápido, até para fidelizar esse colaborador na empresa, fica até difícil, né? Que tudo para ele é mais rápido. Se uma outra empresa oferecer um preço melhor, ele vai. R$100 a mais, o cara Isso, ele troca de esse empresa de preço. cultura. Como que você trabalha com todos esses questionamentos dentro da Boa. empresa? Ele só vai aceitar um outro lugar, por uma diferença mínima de salário, se não houver cultura. Se houver cultura e ele tiver implementado na cultura, ele não vai sair por causa disso. Fala, o quê? Não sai daqui não, moço. Tá doido? Esse povo aqui é minha família, ué. Pô, o cara é um pai pra mim, o povo ali, eu não saio daqui. Mas como é que a gente entende isso? A geração Z é uma geração muito rápida. Não tem mais aquilo do cara ficar, não, eu vou entrar na empresa ali e tal, das filas que se tinham em grandes companhias ali para trabalhar. O cara tinha um sonho de entrar naquela companhia ali e poder trabalhar ali e seguir um plano de carreira. O cara já entrava já desejoso para poder ficar lá vários anos e seguir um plano de carreira naquele lugar. Por quê? Antes mesmo do cara entrar, era muito difícil para entrar. Era muito difícil para Tinha uma entrar. barreira enorme. Exato. E quanto mais Tinha um difícil, obstáculo quanto enorme. mais difícil para entrar, mais valor a pessoa vai estar lá, vai dar dentro da sua empresa. Com certeza. Entende? Quanto mais, então assim, demora a contratar, mas manda embora rápido. Contratação demorada. Seja rápido demissão rápida. para demitir e seguro assim e tardio em contratar. Entende? Boa. O processo de Perfeito. contratação tem que ser um processo assim de falar, cara, entre vários candidatos ali, eu realmente me destaquei e recebi essa oportunidade. Vou valorizar a oportunidade que me deram. Boa. E aí isso já faz com que a pessoa dê mais valor àquele trabalho ali que ela está recebendo. Faz sentido ou não? Sim. Faz sentido. Total sentido. A geração hoje, ela é uma geração muito imediatista, Imediatista. da forma que você falou. Então, eles não têm mais paciência de ficar 2 anos, 3 anos numa empresa aguardando uma promoção. Então, ele começa a atuar naquele lugar, qualquer coisa que possa frustrar ou chatear ali e tal, vai pedir para sair, vai pedir uma demissão e tal. Se não frustrar, vai pedir um aumento. Não, quero um aumento e tal. 3, 4 meses de Coloca empresa, na não, parede já quer ali. um aumento e tal, não sei o quê. Se não me der o aumento, eu vou embora. Tá tudo certo. Não tem vínculo mais. É uma geração muito rápida. Elas querem um resultado muito rápido. Sim. No entanto, isso é da própria geração. Ótimo. Como é que eu faço para mudar isso? Mudando mentalidade. Deixando claro que a pessoa vai entrar e aí tem que ter um processo organizacional dentro da sua empresa. Como é que você vai validar os talentos ali? Você tem um programa de pontuação? Você tem um plano de carreira dentro da sua empresa? Como que você vai beneficiar a pessoa? Se ela, no momento da entrevista ali, tem um processo de integração,
onde você fala para ela todas as regras ali, você tem um código de conduta, você tem tudo ali, ao ponto de que quando a pessoa entrou, ela se sente pertencente e ela se sente bem naquele lugar, entendendo as regras do seu jogo, porque a empresa é sua e o jogo é seu. Isso vale muito para a parte da contratação que você falou, porque eu já percebi isso nas minhas últimas contratações. Antes eu ficava, às vezes, assim, um pouco ansioso porque aquela vaga precisava preenchida, porque estava eu sobrecarregado, outros sobrecarregados, e às vezes naquele momento ali de calor, de emoção, não, vou contratar alguém aqui só para cobrir o buraco. Só que aí nessa era onde dava errado, onde a cultura ela era ferida, porque na hora da contratação eu tenho que escolher muito bem quem eu vou colocar lá. E já no momento da entrevista, eu tenho que já colocar todos esses pontos, os valores, a nossa missão, tudo mais, para que a pessoa entenda se realmente é aquilo que ela quer. Então, eu vejo que para a pessoa entrar dentro de uma empresa, ela tem que se sentir pertencente já na entrevista. Exato. Então, agora eu fazer isso só para cobrir um buraco não vai dar certo. Exatamente. Por isso que eu concordo muito com o que você falou, de que para você contratar tem que ser demorado, tem que ser um processo mais moroso e muito mais detalhista. Adorei essa. Contrate com calma, com devagar e demita rápido. Yuri, nessa contratação, eu também concordo com o Guilherme. Porque existe aquela empresa que contrata um técnico que fala, ó, esse aqui é insubstituível. Mas com o passar do tempo, vem o valor dele. Ele fala, nossa, se eu descobrisse inicialmente que ele não tinha esse valor, eu não contrataria. Ou seja, o ideal seria esse tempo, essa demora na contratação para me identificar o valor daquele funcionário, porque eu sei que ele, tecnicamente, ele pode não estar bem hoje, mas eu posso treinar, deixar ele treinado para futuramente aquele espírito de virtude que ele carrega, incorporar na empresa. Seria mais ou menos isso? Sem dúvida. O que você faz? Contrata caráter, habilidade você treina. Boa. Ótimo, Entende? perfeito, é isso mesmo. Muito bom. Então, você traz um cara... Demais. Eu já aprendi demais com você hoje. Caramba, que coisa Se você boa. traz um cara treinado, Que legal isso. e ele ali Não às tem vezes não caráter, tem um caráter, lá na frente. cara, vai desmoronar tudo, vai contaminar muita gente, vai dar um problema muito sério para você. Então, contrata caráter, contrata pelo caráter e treina habilidades, porque treinar é muito mais fácil, caráter vem de berço. Perfeito. Show demais, Pessoal, muito bom. dica para vocês. Contratação, caráter é o número 1. Pra vocês Exatamente. contratarem. Eu sei demais disso. Yuri, eu quero entrar em um outro assunto aqui. Eu sei que você é quase um presidente, um líder de um grupo chamado Transformação Empresarial, onde você faz um mastermind, tá? E aqui a gente entra um pouco do network. Nosso programa Negócios e Network, a gente falou bastante negócio, cultura empresarial. Queria uma visão sua um pouco mais sobre essa questão, o porquê de um mastermind, o que é um mastermind, que é para quem está assistindo a gente, e qual a importância disso para a geração de oportunidade, geração de conhecimento e geração de negócio. Perfeito. Sobre o mastermind aí, tem que honrar um parceiro, um cara extraordinário que eu gosto demais da conta, amo de verdade a vida dele, o Diego JJ Motors, rei da compra programada. Nós montamos esse mastermind junto, que chama Transformação Empresarial, onde nós trazemos alguns dos maiores empresários ali de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, para participar com a gente. A importância disso, mastermind significa mente mestra, ou seja, quando nós 4 aqui estamos em uma mesa aqui trocando ideias, quantas ideias maravilhosas que surgiram daqui, só disso daqui. Mastermind é sobre isso. Quando a gente está lá, a gente cria uma frequência onde tudo que está alinhado àquele propósito, aquele objetivo, chega, coisas que a gente nem sonhava, a ideia vem na mesa ali. Por quê? Porque tem várias mentes pensantes em um único objetivo e um único propósito. Então é muito bacana isso. Maravilha. A gente vai continuar daqui a pouquinho com esse assunto do Mastermind. Novamente, vamos para mais um breve intervalo. Você não tem que sair do escritório, mas sua marca precisa ganhar as ruas. The Best Capital Mídias.
Fernando é um cara consciente e sabe que é importante fazer a revisão do carro e manter tudo funcionando direitinho. Mais do que ninguém, ele sabe que tem que respeitar os limites de velocidade, principalmente nas férias, que muita gente pega a estrada. Né, Fernando? O problema é que ainda tem gente que não entendeu. Nestas férias, não descanse em paz. Detran e Governo de Goiás. O segredo do sucesso financeiro está no planejamento inteligente. Descubra comigo, Wilton Lisboa, especialista financeiro há mais de 10 anos e representante autorizado da HS Consórcios, como o consórcio pode transformar seus sonhos em realidade. Invista no seu futuro agora mesmo. Quer aprender como investir no consórcio com lucratividade e segurança? Me chama no WhatsApp 629-8310-9070. Boa noite, pessoal. Voltamos aqui mais uma vez ao vivo na TV Metrópole, canal 524 da NET, com o nosso programa Negócios e Network. Batendo um papo hoje aqui fenomenal com meu amigo Yuri Thor. Falamos muito aqui sobre organização, culturas de empresa e entramos agora na seara do network, Yuri, do network, como fazer networking. Network é algo muito importante hoje. Você falou um pouquinho do transformação empresarial. Gostei demais quando você falou a palavra, eu quero honrar o meu amigo Diego JJ. Eu acho isso muito legal, porque honrou porque ele participou com você da criação, é isso, né? Exato, nós dois somos os idealizadores do projeto, né? A gente criou isso junto. Maravilha. Quantas pessoas participam regularmente? Regularmente uma volta de uns 14, 15 pessoas ali, né? Mas tem situações, tem reuniões ali que a gente tem 30, 40 pessoas ali. Maravilha. A gente falando aquela hora de ecossistemas, então essas pessoas estão voltadas para a busca de conhecimento, certo? Sim. Além desse conhecimento, eu sei que você tem uma pegada muito bacana que eu gosto bastante, questão da espiritualidade. Como que é isso para você no mundo dos negócios? Eu creio que a espiritualidade ela é a base de tudo. Porque sem espiritualidade o cara não tem resistência, não tem base ali para poder firmar as pressões que vêm, as tribulações que vêm no mundo do empreendedorismo. O cara tem que acreditar em algo muito superior a ele, de falar assim, cara, já deu certo, vai dar certo, vai dar certo. Todo empreendedor, ele tem muita fé. Por quê? Porque ele larga algo que é, às vezes, fixo para buscar algo que ele não sabe o que vai dar. Ele não sabe se vai dar bom, se vai dar ruim, ele não sabe se vai ter lucro, se vai ter prejuízo, não tem garantia nenhuma. Tem uma previsão, nenhuma. mas garantia zero. Exatamente. Tem empreendedor ateu e tal. Cara, ele tem fé, mano. Ele tem fé, porque se ele abrir uma empresa e ele tá mexendo com isso, o cara tem muita fé. Tem que acreditar. Ele entrou em contradição aí mesmo. Essa é uma contradição enorme. Muito bom. Fé é a convicção dos fatos que não se veem, né? Exato. Maravilha. Mas continuando nessa pegada, vou passar para os meninos agora. Quem quer fazer uma pergunta para o Yuri? Não, assim, dentro ainda dessa questão de espiritualidade, eu vejo que existe uma diferença muito grande entre espiritualidade e religiosidade. Sim, então, sem dúvida. São duas coisas totalmente diferentes. E como que você vê isso para ser aplicado no treinamento comportamental da equipe? Como que a gente pode utilizar isso de uma forma que eu não agrida o que outra pessoa acredita ou alguma coisa assim, e que eu traga isso dentro da cultura da empresa? Não trazendo nomenclaturas de religiões. Boa. Não trazendo nomenclaturas. Deus é único, Deus é um específico, ele é fantástico, ele é amor, ele é maior de tudo, é Deus. E quando você fala Deus, você não ofende ninguém. Quando certeza. você fala Deus da fulano de tal, aí você ofende, ou Deus do ciclano de tal lugar, e aí faz. Mas não é sobre falar, é sobre sentir. Nos meus treinamentos, as pessoas conseguem sentir uma presença de algo diferente lá. As pessoas têm empresários que falam assim, cara, Yuri, cara, eu fico puto, velho. O que foi que você fica puto? Cara, eu sempre falei isso pra minha equipe, mas eles nunca escutaram e tal. Eu falei, fique em paz, profeta não tem honra na sua casa. Fique em paz, santo de casa não faz milagre. É verdade. Tá tudo certo. E fique em paz. Talvez eu falei de uma forma diferente da que você fala, falando a mesma coisa. É verdade. Entende?
Verdade. E aí a gente tem uma retenção. Quando você está treinando ali, por quê? A gente treina pessoas. Então, para treinar pessoas, eu falo sobre pessoas. Eu falo sobre comportamento. Eu dou exemplos de pessoas olhando no físico da pessoa, eu falo, ó, já viveu assim, já passou isso e tal. Antes eu expunha mais, hoje eu não faço isso. Só sinto ali, fico caladinho e entendo. Mas é perfil comportamental. O corpo grita. O corpo fala 70% do que a gente tem que falar. Linguagem Entende? não verbal, né? Entendo. Linguagem não verbal. Bacana. Perfeito. Detalhe, voltando lá no mundo do empreendedorismo, a gente falou bastante coisas interessantes aqui. Eu quero colocar, inclusive, quero dar créditos para o Debré Bucar, dono da TV Metrópole, fazendo um jabá aqui para o nosso parceiro. Ele fala sempre um detalhe muito interessante, 3 letrinhas, RIO. Relacionamento, gera informação, que gera oportunidade. Uau. Eu acho Sem isso dúvida. bem interessante. Como que funciona isso dentro de um mastermind, por exemplo? Para gerar oportunidades. Acontecem oportunidades de negócios? Geram-se negócios? Geram-se negócios, com certeza. Por causa do Rio. Posso usar isso também agora, Debré? Pode. Que isso, é genial isso, cara. Bacana, né? O Gosto muito. Rio é genial, tá vendo? Você falou duas coisinhas, né? Tem 2 mais, milhões tem de mais, coisinhas tem mais geniais. Se tiver mais uma dessa das aí, a gente coisas- vai trocar uma ideia, tomar um café e eu quero ouvir mais dessa aí. Boa. Mas é genial isso. E é relacionamento igual. Quando você me ligou hoje de manhã, você falou, Yuri, vamos lá e tal, não sei o quê. E tem algo que eu já estou pensando sobre. O que você me falou, você nem me falou ainda, que a gente vai conversar depois do programa. Exatamente. Mas isso já é o Rio. Já esse relacionamento gera a informação que você me trouxe aqui até nos bastidores antes. Exato. E essa informação pode gerar oportunidades para todos que estão aqui, para a gente que está fora. Talvez se é uma oportunidade que não faça sentido para mim, eu sei indicar alguém que vai te ajudar. Então, mesmo eu não participando, eu estou te servindo e esse negócio explodindo lá no final, você fala, Yuri, eu sou muito grato porque você me conectou a pessoa fantástica assim que está fazendo o nosso negócio crescer. É sobre isso. Maravilha. Relacionamento, na verdade, é sobre servir. As pessoas ficam escancaradas. Até hoje, eu assusto pessoas que estão próximas. Ontem, inclusive, eu estava conversando com o Diego sobre isso e os caras não entendem, cara. Muitas vezes, às vezes os caras falam, me vê servindo e fala, cara, tem algum interesse, velho, por trás de tanto servir É assim, complicado cara. isso, né? Cara, aí é uma merda, né? Você tá servindo, os caras ainda achando que você tá com interesse, velho. Exatamente. Sabe? Mas, enfim, é uma coisa que eu desenvolvi, é uma coisa que eu faço É ser e natural, tá tudo né, certo. Yuri? Eu acho que o legal é ser natural. Então, assim, um dos grandes motivos, obviamente, de todo o seu conteúdo, mas isso que você faz, servir, eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito bacana. Quer fazer alguma Exato. pergunta, Pedro? Não. Pode dar Tá continuidade, tá tranquilo. Então vamos lá. Eu sei que você fez agora, recentemente, um treinamento, o Kingdom Business Conference. Exato. Oh, meu inglês tá ficando Marcelo Marinho vai adorar isso. Ah, we like aí na área. Conta para mim um pouco melhor sobre isso. Como que é esse evento? Enfim, falar sobre o evento, como que ele acontece, qual é a pegada do evento? Tá, é um evento para empreendedores. O empresário é um cara muito solitário. Ele é extremamente solitário. Ele não tem muito ali. Se ele não tiver envolvido em um mastermind, em um relacionamento que só tem empresários, o cara vai dividir aquilo com quem? É um fardo. Com quem que ele vai Pesado de dividir o que ele carregar, está isso é carregando, verdade. entende? E aí, a gente entendendo isso, tem que honrar outra pessoa também fantástica, que eu amo demais a conta, o meu sócio, chama Everton Lopes. Ele é CEO do Grupo Suprema e meu sócio no Kingdom Business Conference. E ele pegou e me chamou para esse projeto e tal, e a gente pegou e executou. Entregamos o Kingdom Business, são 2 dias de imersão com várias pessoas, com várias referências no mercado empresarial que a gente traz para cá. Então, nessa primeira edição, nós trouxemos Thiago Brunet, nós trouxemos Alfredo Soares, nós trouxemos o Ricardo Martins, estava lá com a gente, Bacana. Kaiser, Kátia Damasceno, Bom, Geraldo Rufino, um cara, nossa, que energia Esse fantástica, eu tenho vontade de cara. conhecer. Aquele Que negão tem vontade de dar um energia abraço nele. fantástica. Eu Cara, acho ele fantástico demais. olha que interessante. Tem vontade de dar um abraço Eu nele. tenho vontade de dar um A abraço nele, cara. característica maior dele é o abraço. Você pira? Olha só. Olha que legal. Cara, você Vai dar pira. certinho. Não, é sério.
Quando ele chegou assim, que ele me vê assim, que ele me encaixou e deu um abraço, eu falei, cara, esse cara vai me quebrar no abraço. É um abraço muito presença, é um abraço muito forte. Ele realmente dá atenção, ele é extraordinário, Ele fala sem coisas comentários. assim que eu me identifico muito. Eu sou Exato. muito fã do Geraldo Rufino. Exato. É um cara que eu tenho muita vontade de conhecer. E esse evento veio para poder trazer clareza para empresários, para poder ajudar os empresários ali a implementar algum plano de aumento de lucratividade. Ali foi falado sobre venda, sobre cultura, foi falado sobre gestão de pessoas, gestão de processos, foram falados vários assuntos ali. Sobre gestão do amor, né, que a Kátia Damasceno se posiciona muito bem com isso, né? Então foi bem bacana. Espiritualidade, falou o Thiago Brunet ali, foi bem legal. Bacana. Continuando nessa seara, eu vejo muito hoje treinamento, desenvolvimento, eu acompanho muito isso, eu gosto muito de ler, eu vejo tudo isso. Como você vê essa questão da banalização? Hoje tem várias e várias entidades que treinam coaches e tal, e aí um monte de gente, vamos ser muito sinceros, você fala pelos seus resultados. Os seus resultados falam por si, aquela hora que a gente falando de exemplo arrasta. Como que você vê essa proliferação de cursos de coaching? Qual que é a sua opinião sobre isso? O brasileiro é muito de modinha. O brasileiro é muito modinha. O coach nos Estados Unidos, ele é muito sério. Ele é muito levado a sério ali. Veio pra cá, vira meio que uma modinha. Mas as pessoas percebem o que é de verdade ou não. O que é de verdade permanece. O que não é, vai se perder no meio do processo, no meio do caminho. Né? Sobre isso. Bacana. E banalização em todos os segmentos vai ter. Desde que aquele segmento vira uma modinha. Você pode trazer várias situações aí. Por exemplo, paletas mexicanas, aquele trem virou uma modinha, todo mundo saiu abrindo aquele negócio aí, em cada esquina aí, cadê um negócio daquele funcionando até hoje? Tem? Não conheço, mas Tem? Acabou. Acabou. É verdade. Então, boa, interessante. Boas reflexões. Alguém pergunta? Cara, assim, eu acho que para colocar dentro disso tudo que a gente está falando, que faltou um assunto aqui que eu acho que é importante também. Tecnologia. Como que você vê a questão da tecnologia dentro dessa parte de treinamentos comportamentais, de equipe, de cultura? perfeito. Veio para ajudar ou veio para atrapalhar? Veio para maravilhar tudo. Boa. Cara, é muito bom a tecnologia desde que usado da forma correta. Entende? Importante isso. E a tecnologia é uma oportunidade para trazer e reter a geração Z. Exatamente. Entende? Então, se você tiver oportunidades ali em tecnologia, dê preferências a essas gerações, pessoas mais jovens ali, e vê o caráter e treine aquelas habilidades, e invista naquela pessoa ali para poder desenvolver. A tecnologia é fantástica. Tecnologia é fantástico. Vai tomar emprego de muita gente? Vai sim, vai e tem que tomar, porque a empresa foi feita para dar lucro. Boa. Empresa não foi feita não é filantrópica. Tem as filantrópicas também, mas a que é filantrópica, ela já sabe que ela existe só para isso, né? Exato. Mas a maioria das empresas aqui, a gente está falando de empresa que é feita para dar lucro. Então, se eu tenho a oportunidade de implementar um processo tecnológico dentro da minha empresa, e ali eu vou ter a economia de 10 colaboradores, de 20 colaboradores, gente, eu vou implementar ou não? Como empresário, vou ou não? Com certeza. Claro. É óbvio que eu vou. Vou ficar feliz ou não? Com Demais. certeza. Exatamente. Por quê? Porque vai funcionar. A tecnologia vem, ela faz o trabalho de vários assistentes ali que antigamente não tinha isso. Não existia possibilidade de você contratar um analista ali, um designer ali, alguma coisa assim. Cara, você consegue tudo na tecnologia, você consegue tudo na IA. E hoje, assim, Entende? uma dificuldade que eu vejo com a tecnologia é o seguinte: o pessoal fala muito de home office, fala muito de trabalho remoto, e isso, para trazer para o cenário da cultura, dificulta demais. Sim. Porque para eu implantar uma cultura, eu preciso estar perto, eu preciso estar conversando, eu preciso estar conectado com aquela pessoa. E aí, minha dificuldade, a minha dor como empresário a tecnologia, ela afasta muitas pessoas e dificulta na implantação da cultura, sabe? O que você poderia me dar, assim, de conselho nesse tipo de situação? Eu creio que o único departamento que funciona em home office
Isso vai dar... Se o povo fizer um corte aí, encher o saco, mas enfim. Polêmica. Exatamente. Polêmica é isso. Exato. Mas o único departamento ali que eu acredito que funciona muito bem, eu tô falando funcionar muito bem de ponta a ponta, em home office, é o departamento de tecnologia. Quem que é? Os caras, os desenvolvedores, os programadores, os nerds. Por quê? Eles amam fazer o que eles fazem e eles têm um compliance ali de um projeto com uma gestão por trás onde eles têm que entregar aquilo em tempo hábil. Então os caras estão aqui, ele tem aquele projeto, o cara não vai negociar tempo. O cara de TI não negocia tempo, cara. Se ele sabe que ele tem que entregar aquilo amanhã e tá atrasado, meu irmão, ele vira 2, 3 madrugadas, mas ele vai entregar aquilo que ele se comprometeu a fazer com o gestor de TI dele. Ele vai fazer por quê? Porque se não passar naquele processo ali, naquele ponto ali, a outra equipe aqui, ó, vai ficar parada, porque aquele aqui não entregou. É verdade. Entende? Então, na tecnologia funciona por quê? Porque tem uma equipe inteirinha de desenvolvedores ali, tem um gestor, onde tem um mapa, onde cada um Canva ali, onde cada um tem a sua função e o seu projeto e o tempo para executar aquele negócio. Exato. Não tem como, no administrativo já é mais complicado você fazer isso. Sabe? Em processo administrativo, processo financeiro e tal. Embora... o Nubank já tenha quebrado esse paradigma aí. Sim. Então, tem muitos analistas financeiros do Nubank, por exemplo, que trabalham em home office, recebem tudo aquilo ali em home office, e várias outras empresas. Tem empresas do agro também, várias empresas do agro ali também, que criaram e desenvolveram essa cultura. No entanto, tem reuniões diárias e reuniões de finais de dia ali para poder ver o que foi feito e analisar esse nível de produtividade. Apesar de ser distante, é próximo. Exatamente. Porque as pessoas estão distantes fisicamente, mas como tem vários encontros durante o dia em reuniões virtuais, acaba que você está próximo. Exatamente. A questão é, o que a empresa faz? Qual que é qual que é o budget? Qual que é o negócio principal da empresa? É um negócio que cabe criar-se uma cultura online? Se sim, cara, vai tentando, vai fazendo testes. Se funcionar, maravilha, vai perpetuar. Mas se não, cara, tem que trazer todo mundo para dentro e tal. A pandemia, o brasileiro, ele não tem tanta disciplina para trabalhar em liberdade. Verdade. Entende? Não, verdade. Não tem disciplina. Cara, dá liberdade para o brasileiro e vai virar libertinagem. Ele não vai... Não, muito por aí. Entende? Yuri, pode generalizar? É óbvio que não. É óbvio que não. Tem gente que é muito comprometida, mas é a minoria. E quando a gente se fala de empresa, a gente está falando de um público muito grande, de muitas pessoas em si. Entende? Maravilha, Yuri, nós já estamos chegando no finalzinho. Cara, maravilhoso papo com você. Ficaria aqui horas conversando com você. Só que eu quero, para a gente finalizar, eu quero que você dê dicas para os novos líderes, tá? Você tem 1 minutinho para isso. Dica que você vai dar para os novos líderes para que eles implementem uma boa cultura na empresa. Onde ele vai começar para que isso dê certo na empresa dele? Primeiro, se posicione como um líder. Seja de verdade um líder. Líder não é chefe. Líder é o que serve. Comece a servir a sua equipe, você vai ver o negócio mudando. Com 1 minuto é bem complicado dar um monte de dica aí. Mas, cara, liderança é servir. Essa foi a principal. Liderança quando é você servir. falou isso daí, quem está nos assistindo já se identificou, porque não adianta nada você falar e tal, e não fazer, você não ser exemplo. Então, a grande questão é esse exemplo. Aproveita, então, 30 segundinhos, deixa seu Instagram, seu telefone para a turma que está assistindo a gente. Perfeito. Telefone, você pode me chamar lá no WhatsApp, 62DDD 99211-8711, tá? Repetindo, 629-9211-8711. E o Instagram é Yuri, YURI, Thor, sem o H, não é o do martelo, tá? Oficial, o Instagram, perfeito? Maravilha, Show, então perfeito. quero demais... Desculpa, fala. Só uma conclusãozinha, o meu Thor, depois do método Thor, que entregou e tudo e tal, passou mais ou menos uns 3 meses, eu fui assinar um documento no cartório, e o meu nome é Yuri de Almeida Holanda Torres. A partir do momento que eu escrevi o Torres, veio uma intuição, falou, o Thor é o Torres partido ao meio.
Uau, perfeito. E eu contando da mesma forma que eu tô contando pra vocês, pra minha irmã, uns 3 meses mais ou menos depois, ela falou, uau, maninho, que legal, porque o res que sobra é de resiliência. Olha Então, só. TOR é transformação, oportunidade e resiliência, que é o Torres partido ao meio, e o res do Torres que sobra é resiliência. Perfeito. Fantástico, cara, Fenomenal. muito bom. Então, mais uma vez, Yuri, te agradeço demais por estar aqui conosco. Muito obrigado e boa noite. E até uma próxima. Obrigado, boa noite, pessoal.